Mulher, tu pensa em tudo, mulher. Mulher, tu pensa em Tô tudo. tentando, né? Puta que pariu, a mulher pensa em tudo. Meu Deus. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. E a pedidos, estamos de volta com a... Mirella, eu mesma. A Mirella já esteve aqui no canal, ela já deu uma entrevista muito legal falando sobre o trabalho dela de direito financeiro, sobre o grupo que ela tem no Facebook também. A gente vai deixar linkado aqui no primeiro comentário deste vídeo. Vai estar lá todos os contatos dela pra vocês procurarem. Tá Pois bem? é, E você tem um gente. curso também, não foi? Tenho curso, É. tenho consultoria, muita coisa aconteceu desde o ano passado. Muita coisa. Então vale a pena dar uma conferida, que agora eu tô fazendo consultoria, tô Legal. ajudando. Só que hoje nós não vamos consultorar a sua economia. Não. Vamos consultorar a sua relação. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho hoje, é um bate-papo na verdade. A gente tem pão de queijo, tem chá, Ai. que a gente quis uma coisa bem descontraída pra falar um pouquinho sobre relacionamento com estrangeiros. Pois é. E a Mirella, como ela é muito jovem ainda, né? Então ela tá dentro aqui do meio e ela sabe como as pessoas, os jovens especialmente, se relacionam. Ela viveu no Brasil há muito tempo e há muitos anos aqui também na Também, Suécia, então tá mais ou menos exatamente. dividida nas duas culturas. Pois é. Até tanto é que eu moro mais aqui do que eu já morei lá. Mas Agora aqui, oficialmente, com quantos 25. anos você morou aqui? É, agora vão fazer 13 aqui e 12 no Brasil. Nossa. Então agora que eu fiz 25 oficialmente. Então vamos dizer que praticamente 50%. Pois né? é, com certeza. Então a Mirella sabe muito sobre como funcionam as coisas aqui e ela vai falar um pouquinho também nesse vídeo pra gente. Vamos começar então? Vamos começar, que eu estou ansiosíssima. Eu também, então vamos lá. Como geralmente as pessoas se relacionam aqui? Então, eu diria que, claro, assim, tudo que a gente vai falar aqui, minha gente, é a generalização da generalização. Exato. Então, assim, não levem tudo ao pé da letra. Eu sei que tem gente que, porque meu namorado, porque minha namorada é diferente, porque fulano se comporta como brasileiro. Assim, é tudo generalizado aqui. Só pra vocês saberem, só pra ter na cabecinha. Porque a gente sempre fala aqui neste canal que cada experiência é uma experiência. Exatamente. Mas tem algumas coisas que são dadas pela cultura que aí ninguém muda, né? Exatamente. Ah. Então, assim, eu diria que, em geral, aqui as pessoas, elas têm uma maneira um pouco diferente de se relacionar. Tanto por causa, claro, da cultura, que a cultura escandinava é bem diferente da cultura brasileira, mas também por motivos, por exemplo, climáticos. Geralmente quando você sai, você não sai tanto no inverno, não tem tanta aquela coisa de sair, ficar fora, bater papo com a galera fora, como tem no Brasil, de ir encontrar os amigos no barzinho e etc. Não tá. Não Exatamente. dá. Então, eu diria que assim, os suecos, claro, em geral, são como muitos europeus aqui do norte da Europa, que eles são um pouco mais, talvez um pouco tímidos, mas um pouco introvertos. Eles não têm tanto aquela coisa dos brasileiros de falar com gente desconhecida na rua e tal, de flertar com qualquer um na balada e etc. É uma coisa talvez mais de geração que tá ficando mais e mais comum, mas eu diria que se você pegar um contexto geral, claro, as pessoas não são tanto como os brasileiros nesse sentido. Nós somos muito abertos, né? Sim, de falar com gente desconhecida, de fazer amizades na rua, de, sei lá... Conversar na fila do banco. Do banco. O povo nem vai ao banco aqui, praticamente. Ninguém vai ao banco aqui, praticamente. Ninguém vai ao banco. Pois é. No mercado, as pessoas parecem que estão com uma pressa, não é? Sim, que claro. é uma loucura. Uma coisa eu até gosto, porque assim, nos caixas aqui é tudo muito rápido o atendimento. Sim, claro. Então não tem assim, um ambiente de fato social que Não. propicia essas interações. Não. Aqui tudo aqui é bem rápido, as pessoas geralmente não fazem tantas essas interações como você tá falando na rua, e então acaba meio que afetando. Então existem, claro, lugares específicos que você precisa ir, entre aspas, caso você queira encontrar alguém. E claro. agora a gente vai então pra parte dos jovens. Como que é igual para os jovens? Porque Não. isso que você tá falando eu vejo muito na minha geração, que tem 40 Sim. anos, pra quem não sabe. Claro. Mas na sua geração, assim, dos jovens, como é? Olha, eu diria que é um pouco mais diferente. Como eu falei, essa nova geração ela tá um pouco mais aberta. E também com a tecnologia, tudo geralmente acontece pela internet. Você pode passar, sei lá, semanas, meses batendo papo com alguém antes de conhecer a pessoa
fisicamente. Não tem tanta aquela pressa de, vamos marcar o encontro o mais rápido possível. Eu vejo isso mais na geração um pouco mais velha, que não gosta muito de ficar batendo papo na internet. Então, faz sentido, porque os jovens nem se ligam mais hoje, né? Ninguém se fala mais no telefone, né? É mensagem, então, WhatsApp, Instagram. WhatsApp não, é Snapchat, Instagram. Aqui usa mais Snapchat, né? Acho que no Brasil é mais WhatsApp que o povo usa. Muito, com certeza. Eu acho que aqui acho que o que os jovens mais usam realmente é o Snapchat. Depois disso, talvez o Instagram, o Facebook, as pessoas geralmente não usam muito. Eu não uso até, nem uso muito. Então, eu acho que tem uma diferença nesse sentido da tecnologia facilitar tanto conhecer novas pessoas como continuar mantendo contato. Agora vamos falar de abordagens. Como são as abordagens, né, entre os jovens, por exemplo? Então, eu diria que é um pouquinho diferente, porque eu lembro que quando eu tinha, por exemplo, 20, 21, que não faz muito, não faz 4 anos atrás, e eu percebia que tinha muitos caras, vamos dizer assim, muitos caras que, por exemplo, tinham uma tendência muito maior de abordar de uma maneira um pouco mais expressiva. Tipo assim, de chegar, pá, não sei o que. Não era muito isso, mas, por exemplo, eu poderia estar numa balada e sentir que, nossa, tem muita gente chata aqui que fica enchendo o saco. Hoje em dia, não tem tanto isso. E eu acho que é mais uma consciência de... as pessoas não querem perturbar umas às outras da mesma maneira. Então eu acho que a aproximação hoje em dia fica uma coisa muito mais sutil e também muito mais respeitosa. Eu vejo, por exemplo, na nova geração, uma tendência muito maior, em geral, de respeitar a mulher... Tipo assim, de não ficar tipo, ela não me quer, vou ficar enchendo meu saco. Né? Assediando, essa é a palavra que eu tava procurando. Vou ficar enchendo o saco dela, ela não tá me respondendo. Não, geralmente não tem muito isso. Pode ser que tenha pra galera um pouco mais de 25 a 30, 35, mas o pessoal entre, digamos, 18, 20, 21, 22, eles não tem mais essa coisa de ficar abordando, enchendo o saco na internet, no telefone. Agora tem uma pergunta em relação às mulheres, porque eu já estive em baladas aqui, antes da minha filha nascer, né? Tem um tempinho já agora. E eu via mulheres muito mais ativas, suecas, do que nós brasileiras. Assim, em geral. Eu uma vez estava num bar com umas amigas, tinha um homem gato. Assim, era lindo de morrer. E ele tava olhando pra gente, mas brasileira não chega, né? Não. Tinha inclusive uma amiga solteira no grupo e quietinha lá na dela. A menina sueca, muito bonita, se aproximou dele e mostrou a chave assim pra ele. Eu fiquei Adorei! chocada. Adorei, certíssima. E eles foram, sabe? Eu falei, certíssima. Então assim, eu acho assim que nós brasileiras com essa nossa postura mais... Porque a gente tem a coisa de ser mais sensual, mas a gente não tem iniciativa. Normalmente, de chegar num cara e ir lá. Mas as suecas, se elas estão interessadas, elas vão lá e chegam, né? Com certeza. Não só as suecas, mas eu acho que a maioria das meninas, assim, da minha idade... Já estão mais assim. Já, com certeza, há muito tempo. Assim, se eu tô interessada numa pessoa, a pessoa vai saber. Você diz, como você faz? Fala. Não, porque assim, eu sou uma pessoa muito aberta e eu sou uma pessoa muito extroverta. E aí que tá o X da questão. Porque é muito fácil achar que quando eu tô sendo muito, muito simpática, que eu tô flertando com a pessoa. Só que não é esse o ponto. Eu sou simpática com todo mundo. Sim. Então, quando eu tô interessada numa pessoa, a pessoa vai saber. Todo mundo que eu já estive interessada, eu sempre geralmente faço a mesma pergunta e a pessoa fala, não, Mirella, eu sabia. Porque eu, tipo assim, É um pouco diferente, talvez. Eu faço umas brincadeiras um pouco diferentes, eu tenho uma abordagem um pouco mais diferente, mas não é o fato que eu fico, ai meu Deus, a pessoa precisa saber que eu tô interessada nela. Não, a pessoa vai saber. E eu acho que é uma coisa bem comum, por exemplo, entre as minhas amigas. Não tem tanta aquela coisa de, tô na balada, tem que ficar esperando o cara chegar. Não, isso não acontece. Pelo menos entre as pessoas que eu conheço. Interessante saber, né? Porque na nossa cultura a gente foi acostumado, ensinado de que é o homem que tem que chegar sempre. A mulher não chega, ela fica lá. Mas aqui, como você tem essa coisa da igualdade de gênero mais acerbada do que no Brasil, né? Mais acentuada. Eu acho que também é muito também por conta dessa coisa de... Eu não tô dizendo que a Suécia não é machista, mas como você tem a ver com a igualdade de gênero e tal, etc., então
como o pensamento da sociedade está um pouco mais avançado, as pessoas não têm tanto esse pensamento machista de que, se a mulher faz isso, a pessoa é oferecida. Se a pessoa sai com um X número de pessoas, a pessoa é assim, o valor dela enquanto mulher não é diminuído porque ela mostrou interesse por uma pessoa, não, é isso? Não, exatamente. Tanto é que, por exemplo, eu tenho amigos homens, héteros, e eu percebo tanto uma tendência entre eles de não serem tanto encanados com essa coisa de a mulher já ficou com vários caras antes. Eles não têm tanto mais essa encanação. Antigamente tinha. Eu acho que as pessoas estão buscando hoje em dia, eu tive até uma conversa com um amigo sobre isso, as pessoas estão buscando muito mais uma parceria. As pessoas querem dividir a vida com alguém que seja parceiro. Não é tanto aquela coisa de que tem que ser tudo fachada, tem que ser tudo mil maravilhas, beleza. Não, as pessoas estão cada dia mais buscando uma coisa real. E isso tá afetando muito mais as relações também, principalmente entre os jovens. As pessoas não querem mais essa coisa de porque tem que ser bonitinho, porque tem que ser bonitinha e tal. Claro, beleza é muito legal. Mas a aparência não tá tão mais em xeque hoje. Não tá tanto mais em xeque. As pessoas estão muito mais abertas por exemplo, a se relacionar com pessoas que elas em condições normais não fariam, porque elas sentem um clique naquela pessoa. Que, essa pessoa aqui pra mim tá sendo diferente. É uma pessoa parceira, uma pessoa legal, a gente vai poder viajar, vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. A gente tem interesses em comum. Eu dou graças a Deus, porque assim, é um pouco chato quando a gente acaba se prendendo tanto a essa coisa de aparência. Exatamente. Parece uma coisa bem... não, eu só me importo... Especialmente a gente que é diferente, né? Porque nós somos diferentes aqui, demais, com certeza. Eu diria até que... Claro que todo mundo é um pouquinho supérfluo, claro. Mas eu fico muito feliz em ver que não tem tanta essas tendências da mesma maneira. Tem uma pesquisa que eu vi há algum tempo dizendo que Estocolmo é a cidade dos solteiros. É verdade isso? É verdade. Tem solteiro pra caramba aqui. Tanto é que eu tava agora falando pra Flávia que quem tá solteira, quem tá morando aqui na Suécia, tá à procura de um amor. Eu acho que deveria vir pra Estocolmo, porque tá cheio de solteiro pra todos os gostos. Mas por que você acha que isso é? Por que tem tanto solteiro justo aqui? Olha, eu acho que por ser capital, as pessoas, claro, estão muito mais... Tem essa coisa do individualismo, como você falou, que as pessoas estão muito mais focadas na própria carreira, no próprio futuro, nos próprios planos, então as pessoas não têm tanto essa necessidade de estar procurando um relacionamento, mas também porque eu acho que, assim, eu digo, por exemplo, entre os jovens, as pessoas não têm tanta necessidade de estar em um relacionamento. Por vários fatores. Eu percebo, por exemplo, eu vejo minhas primas, minhas amigas do Brasil, todas estão sempre em um relacionamento. E assim, entra relacionamento, sai relacionamento, aí publica, aí não sei o que, aí mora junto, aí pipipi, aí separa, vai, tipo assim, parece que tem uma coisa meio ruim, teoricamente, em estar solteira. Uma pressão social, né? Porque lá eu lembro que quando eu tava aqui eu já tinha 30 e poucos anos, casada. Sempre que eu falava com alguém no Brasil, a pergunta era, quando que vai ter filho? Era sempre, tem essa pressão, tem que casar, tem que ter filho, não pode ficar muito velha. E eu sempre respondia, eu vou ter quando eu quiser, porque quem vai tomar conta e pagar as contas sou eu. Claro! Então, mas tem essa pressão, eu sentia, eu vi assim de familiares dizendo que eu tava ficando velha porque eu tinha 34 e não era mãe ainda. E você já tava num relacionamento? Já há mais de 6 anos, entendeu? Então tem essas pressões. Aqui eu sinto também que não tem. Aqui as pessoas não ficam te perguntando, quando você vai ter filho? Nunca. Nunca. É feíssimo. É muito feio. Por exemplo, essa coisa de... Eu ia até falar sobre isso. Essa coisa, por exemplo, de... quando vai ter filho? Ou, quando vocês vão casar? Não. As pessoas não têm tanto esse foco sobre status social ou status de relacionamento. Então, assim, quem tá... É em fases. Quem tá solteiro, geralmente gosta de estar solteiro. A não ser que esteja procurando uma pessoa e vai lá. Então tem muito mais foco em encontros. Você vai num encontro com uma pessoa, funcionou, vai num outro, funcionou, vai em mais um. E a pessoa vai levando numa coisa mais leve, pelo menos assim, na minha geração. Não tem tanto esse estresse de... A pressão, também ninguém pressiona, né? Não, de que tem que ser tudo muito rápido. Não. A pessoa, geralmente, você consegue ficar só saindo com uma pessoa por 3, 4, 5, 6 meses, até um ano. Eu conheço gente que saiu com uma pessoa por um ano, porque, tipo assim,
não tava numa fase de querer um relacionamento sério, mas gostava de sair com a pessoa. Ok. Então existem vários fluidos de tipos de relacionamento até chegar num relacionamento sério. E quando você chega num relacionamento sério, também não tem tanta essa pressão de que tem que casar logo, tem que fazer tudo logo. É bom, isso é muito bom aqui, eu gosto. Com certeza. A gente sente menos pressão, né? Eu sei que entre os jovens existem códigos, né, pra se encontrar. Fala de alguns códigos. Então, já vou eu explanar que a galera... Conte alguns códigos porque eu não sei. Então, assim, geralmente, como eu falei antes, as pessoas geralmente conversam muito mais pela internet. Tudo acontece pela internet. Então, vamos dizer que você tá lá conversando com uma pessoa, se você, sabe aquele ditado pra bom entendedor, minha palavra basta? Sim. Geralmente não é tão difícil entender mais ou menos do que a pessoa tá interessada. Se você também sabe a língua, né? Claro. Porque a língua é uma barreira gigante. Claro, com certeza. Mas se você sabe a língua e tal, você tá lá conversando com a pessoa, não é tão difícil entender o que a pessoa tá procurando. Vamos dizer, por exemplo, no Tinder. Então, assim, muita gente se espanta, eu já até ouvi isso de brasileiras, que elas estão lá no Tinder e tal, não sei o que, dão um match com o cara. Aí elas começam a conversar, oi, tudo bem, e você e tal. Tipo, sei lá, 10 minutos de conversa e o cara manda um escove-se-as. Pois é, vamos falar do escove-se-as Escove-se-as, então. Significa vamos nos ver. Vamos nos ver? É? Então, tipo assim, geralmente a pessoa que olha fica, nossa, passou 10 minutos, ele já tá querendo me ver e tal, não sei o que. Não, que cara maluco. Assim, não é que... Pode ser que o cara seja maluco? Pode, não sei. Isso aí eu não vou dizer pra você que o cara não Tem muito doido aqui também, né? Tem doido pra todo mundo. Mas, em geral, isso quer dizer mais que a pessoa tá interessada numa coisa mais casual. Tipo uma tchaca-tchaca. Tipo uma pegação legal. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, é uma maneira meio que dizer que, olha, tô afim de você, não tô afim de ficar perdendo tempo batendo papo e quero me encontrar com você pra ver no que dá. Agora, tipo assim, o tipo de encontro é uma coisa mais meio que a combinar. Então, tipo assim, geralmente, se o cara só tá afim... Se a pessoa, não só o cara, vamos falar, se a pessoa em geral só tá afim de uma coisa mais casual, não séria, ela nunca vai falar pra você, vamos sair pra jantar. Não é como no Brasil que o cara te leva pra jantar. Pro cinema, tal, não sei o quê, pra depois te levar pra outro canto das segundas intenções. Não. As pessoas aqui, em geral, são muito diretas e são muito claras. Se elas só estão afim de uma coisa que não é muito séria, elas vão falar pra você, olha, vamos tomar uma cerveja? Ou, sei lá, vem aqui pra casa que eu faço um jantar. Porque você já tá em casa, você já tá E as pessoas, cômodo. aqui uma coisa bem interessante falar, no Brasil as pessoas não se encontram assim em casa normalmente, porque as pessoas não vivem sozinhas. Aqui as pessoas vivem sozinhas, então é muito fácil convidar quem quer que seja pra casa. Muito. A maioria dos jovens aqui moram sozinhos. Então, por exemplo, se eu moro só, pra mim fica muito mais fácil de dizer pra pessoa, você tá aqui de vir pra cá? Eu faço um jantar, sei lá, a gente bebe uma cerveja, bebe um vinho e conversa. Fica muito mais fluido, fica muito mais fácil e também é mais direto. Aí, assim, não é que depois disso o cara nunca mais vai querer saber de você, ou a mulher nunca mais vai querer saber de você. Simplesmente é que tá numa fase que não tá uma coisa séria, mas se as pessoas se curtirem, talvez tenha um segundo date ou um terceiro date. Mas pode ser também que não role mais nada. Que também não role mais nada. E também não se espante. As pessoas também não sentem tanto aquela coisa de, tenho que escrever pro fulano depois do encontro. Não, se você não quer escrever, tá de boa. É cordial escrever? É legal? Super, tipo, plus point, um ponto a mais. Tanto é que isso é uma coisa que os meus amigos suecos admiram bastante, por exemplo, nas pessoas estrangeiras, que é essa coisa de se importar mesmo você não querendo uma coisa séria. Tipo, essa coisa de mandar uma mensagem, tudo bem, como é que você tá? Como é que foi o negócio lá que você falou que ia fazer? Eles falam isso? Eles acham legal, porque... E aqui na Suécia não tem tanto isso. Você consegue simplesmente encontrar uma pessoa nunca mais falar com ela. Nunca mais. A pessoa sumiu, puf, acabou-se. Mas eu tenho umas amigas que falam que tem uns que desaparecem, mas depois eles aparecem do nada, assim, de repente. Já aconteceu com você? Acontece. E outra coisa, isso é normal. Pelo menos assim, na minha geração, é muito normal.
A pessoa desaparece sem falar nada e depois de um tempo aparece como se nada tivesse acontecido. Porque simplesmente, por exemplo, vai que tava na época de voltar e dar um oi. E aí, sumida, tudo bem? Entendeu? Então o ideal é você não levar como nada pessoal, Não. né? Não pensar, é pessoal, ele quis Não. me usar. Não, tem a ver Não. com a cultura, como as relações Não. são estabelecidas aqui. Eu como jovem, eu nunca gostei da expressão de me usar. Sim. Ou fui usada. Ah. Eu comecei a me relacionar quando já tinha, sei lá, 17, 18 anos. Demorei um pouco pra começar a me relacionar com outras pessoas. E eu percebia muito que as pessoas falavam: ai, não, meu Deus, eu saí com fulano e ele só queria isso, aquilo, tal, não sei o quê. Você queria também? Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, a não ser que a pessoa tenha dado uma intenção e ela não levou isso adiante. Aí sim você pode falar que você foi usado. Exato. Mas se a pessoa foi sincera com você desde o início que, olha, eu não quero nada sério, isso não é só pra homem hétero, isso é pra mulher hétero, pra qualquer coisa. Sim. Às vezes a pessoa não quer uma coisa séria e não tem nada a ver com você. Exato. Entendeu? Exato. Então aproveita a experiência, conhece uma pessoa legal, vai dar um rolê legal, bate um papo, troca experiência e aí vê no que dá, entendeu? Concordo. Descomplicar, essa palavra, né? Descomplicar. Eu acho que a nova geração, graças a Deus, é muito mais descomplicada. As pessoas da minha idade são muito mais assim, fulano não mandou mensagem, faz o quê? 2 semanas? Tá bom, deixa quieto, nossa. É óbvio que isso não impede alguém que tenha um sonho de casar, ter uma relação e de construir família, mas aí você vai procurar pessoas, talvez, que estejam na mesma vibe que você. Claro, com certeza. Encontra, né? Quem quer, encontra. Quem quer, encontra. Gente, tem tudo pra tudo. Por exemplo, você pode estar achando, tá vendo esse vídeo aqui, tá achando que, todo mundo da minha geração aqui é muito promíscuo. Não, mas não. não é. 75%, por exemplo, das minhas colegas de classe têm filhos. Com 25 anos. Estamos falando de meninas suecas, novas, com 25 anos. A maioria das minhas ex-colegas de classe, por exemplo, do ginásio, do high school, tem filho. 1 ou até 2 filhos. Olha, tem tá gente vendo? que já tá na segunda gravidez. Isso também é algo que tá mudando, né? Porque a idade média aqui, pelo menos pra Estocolmo, é 35 anos, o primeiro filho. Então isso também tá mudando. A nova geração tá tendo filho mais e mais cedo. E assim, cada um sabe o que faz da própria vida. Tipo assim, eu não tenho filho cedo, beleza. Mas também não vou julgar quem tenha. Exato. Entendeu? Claro, Contanto que a pessoa tá lá numa relação boa e tá cuidando do filho tudo direitinho, eu nunca vou julgar. Eu tenho uma das minhas melhores amigas tem filho, a maioria das minhas amigas tem filho e é normal. Você tem seus propósitos, Claro, é isso, né? com certeza. Então não é que todo mundo aqui é muito promíscuo, viu, galera? Que aqui tem de diferente. tudo. É diferente. Exato. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns perfis que a Mirella recebeu de amigas que printaram do Tinder. Exatamente. Vamos lá. Pois é, eu não tenho Tinder, então eu não poderia mostrar as minhas próprias mensagens, mas eu tenho 2 mensagens aqui que as minhas amigas me mandaram, que elas são muito, assim, engraçadas, porque, tipo, é a nova geração em 2 mensagens. A primeira, o cara escreveu assim, eu vou ler em sueco e depois a gente traduz. Hej smultronblomman. Smultronblomman. Har du mycket att göra? Jag är desperat här. Não. Foi primeira mensagem, pá. Uau. Tipo, oi, flor do campo. Tipo isso, Tipo isso. Foi uma abordagem muito interessante. Você tá muito ocupada, você tem muita coisa pra fazer, eu estou um pouco desesperado aqui. E foi tipo, na lata. Minha amiga também não respondeu. Mas eu achei muito interessante que é tipo assim, a gente tava justamente falando essa coisa de ser muito direto e a maioria das pessoas... É dessa forma. É geralmente dessa forma. Claro que ainda existem pessoas que não são tão diretas assim. Tem outra. Mas a maioria são. E tem uma que eu achei muito engraçado, que o cara escreveu assim, primeira mensagem, Vill du ge och ta? Aí eu... Primeira mensagem. Aí eu fiquei pensando que era alguma coisa tipo assim, mais do lado, vocês sabem, né? Mas não era. Eu pensei também. Não é. Mas explica então o vídeo e eu, que tó seria você quer dar e receber? Exatamente. Você vê uma mensagem e fica, hã? Como assim? Aí a minha amiga perguntou, o que é que você quer dizer com isso? Aí ele botou Instagram e Snapchat. Aí ele mandou o Instagram dele e o Facebook, o Snapchat dele.
Aí ela mandou uma mensagem, você tá aqui pra receber mais seguidores ou o quê? Aí ele falou, hahaha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Por que você está aqui? Aí ela falou, não é pra ter mais seguidores. Aham. Aí então tá bom, né? E acabou a conversa. Acabou a conversa. Gente. O cara só queria mais seguidores, coitado. Só tipo assim, desperate times, desperate measures. Pô, mas assim, tem muita mensagem interessante, assim, tipo, o cara começa a conversar, que o dia tá muito bonito hoje, eu estou muito feliz de estar conversando com uma mulher como você e não sei o quê. E depois o cara corta logo e fala, você pode se encontrar, sei lá, daqui a 3 horas, tipo, do nada. Parece que pegou umas mensagens prontas, copiou, não é? E depois... Pois é, então tipo assim, aqui tem de tudo, Tem né? de tudo. Tem de tudo. Tem gente que tem pressa, tem gente que tá com pressa. E tem perfis engraçados, assim, porque eu tive umas amigas aqui em casa há pouco tempo e eu fui vendo alguns perfis dela. A pessoa escreve no perfil, assim, muito direta. Eu não quero nada sério, só tô aqui porque eu quero encontro casual. Se você quer também, me contacta. Pois é. Eu já vi vários assim. Até gente em relacionamento. Sim! E a pessoa escreve, estou em um relacionamento, estou à procura de algo casal. Sim, e eu já vi mais. Eu já vi pessoas num relacionamento buscando uma terceira pessoa para o relacionamento. Isso acontece, Tinder de casal existe, não é um mito. Tinder de casal existe. E assim, eu não sei como as pessoas reagiriam se isso fosse no Brasil, mas aqui na Suécia... Mas no Brasil deve ter também, Deve né? ter, Acho que sim. Conte aqui, gente, se você já viu alguma coisa assim nos Tinder do Brasil. Conta. Escreve aqui pra gente saber. Conta, porque eu tô super curiosa. Também. Então agora a gente vai continuar um pouquinho mais. Se esse vídeo ficar muito longo, a gente vai fazer parte 1 e parte 2, porque eu não quero cortar o papo agora. Não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as barreiras, né? Porque agora a gente tá falando aqui como que funciona as coisas, mas como é a barreira de se relacionar com um estrangeiro? Pois é. Se a gente for falar, por exemplo, em relação aos suecos, né? As suecas e os suecos. Exato. Existe, claro, uma diferença cultural muito grande. Entre Brasil e Suécia. Claro. Então, tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas que estão aí assistindo, que se relacionam com um sueco ou com uma sueca, vão se identificar que existem sim diferenças. Mas vamos por partes. Vamos dizer no início do relacionamento. Exato. No início, quando as pessoas ainda estão se encontrando, é como a gente falou antes, as pessoas não têm tanto esse estresse de ter uma coisa séria muito rápido, o que eu vejo que tem muita gente brasileira que tem. Então, às vezes, a pessoa fica com medo que a pessoa não tá me levando a sério, porque ela não tá falando de relacionamento sério e tal, não sei o quê. Talvez nem seja isso, talvez a pessoa simplesmente está levando as coisas no seu ritmo, e eu acho que essa diferença de ritmo pode ser um pouco complicada. Pode ser, né? Mas eu agora, vamos pensar, então, você conheceu um estrangeiro, sei lá, um sueco, que a gente tá falando aqui da Suécia, né? E aí a gente começa a se relacionar. Tanta coisa que é diferente, né? Demais. Pode ser tão frustrante, muitas coisas. Demais, por exemplo... Essa coisa de homem pagar conta e dividir conta, assim, eu sei que a maioria das pessoas hoje em dia, pelo menos as minhas amigas, elas sempre dividem conta, ou até pagam a conta elas mesmas, assim, não tem tanta essa coisa do cavalheirismo. Não tem. Ninguém vai abrir porta. Só é que não abre porta de carro. Não. E isso, de fato, eles esperam que você pague a conta. Porque na Suécia, assim, você é muito respeitado quando você trabalha e paga imposto. Claro, né? com certeza. E isso, assim, é por todo mundo. Tanto pela sociedade, quanto pelo teu próprio parceiro, pela família do teu parceiro. Sim, exatamente. Primeira coisa que um sueco pergunta quando você conhece é como você se chama. Vad heter du? Segunda coisa... O que você trabalha. Não é o que você trabalha. Com certeza. Então, que é muito importante. Você pagar e trabalhar e pagar seu imposto, você já tá um pontinho assim extra na visão deles. Vão existir pessoas que vão querer pagar pra você? Óbvio. Sim, e já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. Comigo também, então, claro. Mas não vai ser uma prática do dia a dia. Exatamente. Não é uma coisa que você tem que ir lá esperando. É claro que existem pessoas que têm uma graninha a mais e elas vão querer com certeza pagar pra você, pra te pressionar. Mas se falamos num relacionamento que duas pessoas têm o mesmo nível financeiro, geralmente nunca vai acontecer de uma pessoa ficar querendo pagar mais do que a outra. O que pode acontecer é que uma vez pago eu, na próxima paga você. Exato.
Pois é, então assim, vai acontecer que, por exemplo, vamos pra uma viagem, divide. Ou por exemplo, quanto é que você consegue gastar nessa viagem? Consigo gastar X de você, Y. Vamos juntar e vamos. Assim, entendeu? Ou tipo, muita gente se relaciona por vários anos, cada um pagando o seu. Sim. Isso é muito comum. É comum. É muito comum. Mas assim, como você falou, uma coisa que é muito importante, vai ter sempre alguém que vai querer pagar. Sempre a gente vai encontrar. Qual é o problema disso? O problema é você ficar refém depois de uma relação abusiva porque você está dependendo financeiramente do teu parceiro. Pois é, minha gente. Por isso que eu bato na tecla. Eu também, sempre. Vai ganhar teu dinheiro, vai trabalhar. Porque assim, a pior coisa que existe é você sentir que você precisa estar se relacionando com uma pessoa por obrigação. Porque você acha que você não tem outra opção na sua vida, ou que você precisa dessa pessoa pra pagar suas contas. É muito legal. Que não sei o que, fulano tá pagando minhas contas. Mas não caiam nessa, porque uma hora a conta chega. Cedo ou tarde, é isso, chute na bunda vem, cedo ou tarde. Pois é. Então, Aquele belo dia, sei lá, que a pessoa te traiu com o colega da academia e você tá lá com a mão na frente e uma atrás, amiga. É muito importante. Então, sempre que eu conheço alguém que chegou aqui, eu falo, entra na fila dos apartamentos, vai aprender sueco e pega qualquer trabalho que aparecer. Gente. Se o teu parceiro falar, tudo bem, não precisa gastar não, amor, eu pago, ótimo, põe na conta e guarda para uma emergência, mas é muito importante ter o próprio dinheiro. E tanto é que eu já conheci casos, por exemplo, de amigas que se relacionaram por muito tempo com um cara que pagava tudo. E depois o cara começou, sei lá, jogar na cara. Eu tenho vários casos, assim, duas russas, assim, que eles, casadas com suecos, que no início davam tudo, mas mulher minha não trabalha fora, colocava assim mesada na continha dela todos os meses, e agora que eles querem meio que se livrar da relação, jogam na cara assim diariamente, tudo que pagam elas tem trabalho, então elas vão levando a vida. Ai, gente, que coisa. Pois é. Eu acho tanto que é uma coisa que na nossa geração agora tá vindo um pouco mais forte, justamente essa coisa de independência financeira dos dois lados. A mulher geralmente não vai cobrar que o cara pague e o cara também não vai ficar tendo esse tipo de discussão sobre dinheiro. Exato. Geralmente todo mundo sabe que cada um tem seu dinheiro. Agora, claro, ser jovem não é fácil, por exemplo, ser estudante não é fácil, a gente não ganha bem. Então, assim, vamos dizer que tô com uma pessoa e nessa época do mês, tá um pouco mais apertado. Fulano, tá mais apertado agora, sabe? Vamos dividir, vamos fazer isso? Claro, tem que falar sobre, não é ter medo de falar sobre dinheiro, né? Você faz muito bem no seu canal, na sua página do Facebook, você fala de dinheiro de uma forma clara. Na nossa sociedade a gente não fala muito sobre dinheiro, né? É um tabu. É um tabu que não deveria existir, porque dinheiro é muito importante pra nossa independência. É demais, demais. Assim, eu participo até de grupos, por exemplo, de brasileiras no Brasil, de mulheres, e eu vejo muitas mulheres falando, não, olha, eu trabalho que é pra pagar minhas coisas. Se eu sair com um cara e eu não tô gostando do cara, eu consigo pegar minha bolsa, pedir um Uber e ir embora. E tem mina que tipo assim, não, eu não saio se o cara não pagar tudo. Eu conheço também os dois tipos. Gente, não faz isso. Depois a pessoa vai lá ser uma escrota, te tratar mal, e aí você tá lá naquela situação chata. Desnecessário, né? Desnecessário. Não faça isso. Não faça. E agora então, para finalizar a nossa entrevista, já falamos de uma relação, falamos sobre que cada um tem que ter seu dinheiro, falamos bastante, mas vamos falar agora do dia a dia. Dia a dia. Quais são as dificuldades que a gente pode encontrar no dia a dia quando a gente não fala a mesma língua, ou a gente não tem a mesma cultura, não pode usar as mesmas expressões, piada. Com certeza. Eu acho que assim, no dia a dia, essa diferença cultural, ela precisa ser entendida. Então, tipo assim, quando você começa a se relacionar com pessoa estrangeira, é muito importante que você tome um tempinho extra pra entendê-la. É muito chato quando alguém entra num relacionamento com uma expectativa muito alta de que uma pessoa vai se comportar de uma maneira que você não pode esperar. Eu vejo, por exemplo, pessoas brasileiras que esperam que pessoas não brasileiras se comportem como brasileiras. Isso não vai acontecer. A não ser que seja na natureza da pessoa. Especialmente se você tá no território dele. Exatamente. Você tá no território dele, se você tá na Suécia, você tem que entender como os suecos funcionam, como os suecos pensam. E isso você só vai fazer se você parar pra analisar, pra entender e pra se socializar com outras pessoas. Eu acho assim também que tem a importância de você não se anular. Sim. Porque às vezes quando você vai para outro país, a questão de você absorver a cultura pode ser um pouquinho perigoso pra você se anular. Então eu tô sempre
batendo na tecla aqui em casa. Falei, olha, eu estou aqui casada com você, que é sueca, mas você também escolheu casar com uma brasileira. Sim. Então você precisa também aprender sobre a minha cultura, você precisa entender também que alguns comportamentos meus nem rezando serão como os de vocês. Não, claro. É não ter vergonha de quem você é e ao mesmo tempo entender quem é a outra pessoa. Exato. Então, e ser assim, inteligente pra usar o que é mais interessante em que momento. Claro, com certeza. Por exemplo, eu já tive casos, assim, eu já vi casos, por exemplo, de amigas brasileiras que foram, por exemplo, sei lá, conhecer a família ou os amigos do namorado sueco. E aí, você geralmente tem aquela expectativa muito alta de, conhecer a sogra, que vai ser bem recebido, com beijo, abraço. E aqui não é tanto assim. Pode acontecer, dependendo da família, claro, mas não é a mesma coisa. Não tem tanta essa pressão social de que a família da pessoa tem que impressionar o parceiro novo. Não, vai ser tudo muito tranquilo, vai ser tudo muito natural. As pessoas, como os suecos são assim, como pessoas, vão evitar ao máximo, por exemplo, te fazer perguntas desnecessárias, desconfortáveis. Então, às vezes você pode sair de lá com a sensação de, nossa, não fui bem recebida, mas simplesmente porque é uma questão cultural, não é aquela coisa de... Ao mesmo tempo, por exemplo, que você pode acabar levando o seu namorado sueco ou a sua namorada sueca pra sua família brasileira, e a família brasileira vai fazer um show. Vai fazer uma festa, né? E a pessoa vai ficar tipo assim... Que isso? Nossa, pra que tudo isso? Não precisa. E é normal, gente. É muito, muito normal. Então essa parte vai ser difícil no início de você... Até hoje, assim, meu marido, a gente tá casado desde 2012. Até hoje a gente tem questões culturais que eu tenho que bater o pé, sabe? Porque, um exemplo besta do dia a dia. Eu peço ele pra comprar alguma coisa, aí eu digo pra ele, amor, não esquece de comprar o pão, porque senão a gente vai ficar sem pão mais tarde. E aí ele pede, você pode falar não esquece, pode falar lembre-se e não usar não esquece? Por quê? Porque na Suécia você tem a educação positiva, né? Você usa sempre o que é positivo. Então você não vai começar uma frase dizendo, não esqueça isso. Você vai falar, lembre-se disso. Eu falo, mas em português, não tô brigando com você e nem tô dizendo que você tá fazendo uma coisa errada. É como a gente fala. Mas você pode falar assim? Não posso e não vou. Porque eu tô falando português com você. Se eu falar sueco com você, eu vou dizer come rola. Então, então tem algumas coisas que eu bato, sabe? Exatamente. Isso acontece também muito, por exemplo... É coisa pequena, né, Mirella? Do dia a dia. Isso acontece principalmente se você tá, como a Flávia falou, que você tá falando em sueco com a pessoa e você traduz uma frase de uma maneira brasileira. Exato. A pessoa vai entender de uma maneira totalmente... Isso aconteceu tanto comigo. Aconteceu muito? Tanto. No início? No início, às vezes acontece, por exemplo, nos meus relacionamentos anteriores, que eu falo uma coisa em sueco pra pessoa, só que eu tô traduzindo ela do português pro sueco. Ainda hoje acontece isso com você? Hoje em dia não. Hoje em dia eu penso em sueco, então eu não traduzo mais nada. Mas antigamente acontecia muito e eu falava pra pessoa isso e aquilo e a pessoa compreendia de uma maneira totalmente diferente. E depois quando a pessoa me explicava, não, olha, Mirella, quando você fala assim, dá a entender que você quer dizer isso e isso. Não, mas eu quis dizer outra coisa. Não, mas é diferente. Então, tipo assim, expressões, piadas... Não são a mesma coisa. Muita coisa não é traduzível, não dá pra traduzir. Não. E aí você tem no dia a dia, não é fácil como você falar com um brasileiro. Você tem que estar explicando mais coisas, é mais desgastante, você tem que pensar mais sobre o que e como você vai falar no dia a dia. Com certeza, com certeza. Como você se expressa, ou até mesmo suas rotinas, as coisas que você faz. Tem gente que tem rotinas específicas que a gente faz no Brasil, que aqui na Suécia também não seja tão normal. E a pessoa fica, nossa, mas sei lá, você tá fazendo isso? Mas é normal no Brasil. E a pessoa... Então, tipo assim, pensa aqui. Se você tá se relacionando com uma pessoa, vamos dizer, com sueca, qualquer pessoa que não seja brasileira, pensa que a pessoa já tá dando um passo grande, assim como você, de estar se relacionando com uma pessoa que ela não conhece a cultura. E geralmente os suecos são muito abertos para novas culturas. Eu tenho vários amigos suecos que já provaram comidas brasileiras. Cara, eu conheci um sueco um dia desse que falou pra mim que já comeu feijoada e bobó de camarão.
Tipo assim, eles provam, aleatoriamente. Né? Se vai gostar e se vai querer comer no futuro, é outra história. Coisa, com certeza. Mas que eles estão abertos pra experimentar. Claro, por exemplo, no carnaval que tem aqui em Estocolmo, tem sempre muito sueco. Eles querem ver a cultura, eles querem conhecer o idioma, eles querem entender, como é que fala isso, como é que fala aquilo. Então, tipo assim, se você tá num relacionamento com um sueco ou uma sueca, a pessoa já tá te mostrando que ela tem um interesse na sua cultura, tenta também ter um interessezinho na cultura dela também. Exato. Se ela bota um cílio na mesa pra você provar. Prove. Prova. Você não vai morrer. Cílio é um peixinho horroroso que eles muito adoram. Feio. Mas eu como. Quando eu tô na minha sogra, eu como. Pra você ter ideia, eu não gosto de salsicha. Eu também não. Mas quando eu vou pra minha sogra, é assim, ela já tem as comidinhas, a gente já sabe o que vai comer nos 3 dias que tá lá, almoço, jantar, a gente sabe tudo. E sempre tem um dia que é cachorro quente. Eu como. Você sofrendo, come. Mas eu como, porque eu não vou chegar na casa da pessoa e vou dizer, olha, desculpa, mas eu não como salsicha. É muito chato. Entendeu? Então a gente tem que fazer esse esforço. Mas o meu marido também, outro dia, a gente fez um grupo de amigos aqui, a gente fez rabada. E aí ele olhou e falou assim, ai, eu não consigo. Eu falei, você vai provar, porque eu provei sil, eu provei surströmming, eu provei aquelas coisas esquisitas todas de vocês. E aí ele prova. Ele prova, entendeu? Não, pois então tem que ser assim, tem que achar o meio termo. Não pode se anular. 100%. Exatamente. Isso se trata de qualquer tipo de relação, mas em relações de culturas diferentes, é o ponto-chave para ela funcionar. É entender que vocês são pessoas diferentes. Exato. E entender que de uma forma ou de outra vocês vão conseguir se relacionar e encontrar um meio termo, se encontrar no meio do caminho. Há muitas pessoas que de fato não conseguem. A gente sabe quantos divórcios tem aqui com estrangeiros, demais, com certeza. Mas mesmo no nosso país também tem um monte de divórcio entre nacionais. E aqui também tem entre suecos. Então assim, independente a cultura tem um peso muito grande. Claro. Mas independente é a sua percepção de que vai ser difícil, de que os dois têm que se encontrar no meio do caminho. Porque se um também cede demais e o outro não cede, chega um momento que aquele que cedeu demais não vai suportar. Com certeza. Então tem que ter equilíbrio, né? Com certeza. E agora você falar interessante o negócio do divórcio, só pra encerrar que o divórcio não é o fim da vida. Claro Muitas que não. pessoas aqui se casam várias vezes. Porque é tão fácil casar aqui, né? É tão fácil casar aqui. Você vai lá no Tingsrätten, em qualquer canto, você casa em 3 segundos. 3 segundos. Não tem burocracia. Não nem tem pra casar, nem pra separar. Nem pra separar. Então, assim, geralmente as pessoas moram sambor, moram juntas. Ou são casadas, assim. Tem gente que fica 3, 4, 10, 15, 20 anos, tem filhos. E um belo dia, não estão mais funcionando e separam. E isso aqui é muito... Tudo bem. Tá tudo bem. Não é que não funcionou. É que funcionou durante o tempo que tinha que funcionar. Exatamente. Então não tenham medo, se lancem, se joguem, viva, assim como a gente falou no início do vídeo, sobre essa coisa de não se estressar, que tudo tem que ser uma coisa muito séria, tudo tem que ir muito rápido. Não se estressem, levem um dia de cada vez. A vida é uma só e a gente tem que aproveitar. E quando chegar no ponto que você tem um relacionamento sério, tenta levar ele com leveza, tenta entender a outra pessoa e trabalhar junto, né, pra fazer dar certo. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui super gostoso com a Mirella. Essa moça que tem uma dicção maravilhosa, uma retórica incrível. Adoro ouvir você falar. Ai, obrigada. Uma retórica assim, uau, gente, obrigada. Graças a Deus, foram meses e anos de dicção, de treino. Muito bom, excelente. Então, assista outro vídeo da Mirella, que tem aqui já no canal. Deixa o like e faz comentário aqui do que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Tchau. Tchau, tchau, beijos, gente. E até o próximo vídeo. Até a próxima, gente. Tchau. Estamos falando sobre... Vou colocar ali também, peraí. Que aí ele põe ali. Depois a gente usa o trechinho. Exato. Vai, caralho. É muito bom. Tô passada chocada. Passada em Paris. Se ficar muito grande, eu faço parte 1 e parte 2. Ah, sim. Beleza. Perfeito. Então, olha, eu... Tem alguns? Tem umas coisas assim que a gente vê... Tá, vamos gravar. Vamos lá. É por isso que eu não nasci pra ser influencer. Eu não Mas tenho... eu não me considero influencer, não. É porque assim, eu gosto de fazer isso, entendeu? Ou... Sabe o que eu esqueci? Esqueci a luz. A luz? Mas eu acho que não vai ficar escuro, não.